Olá, sou o presbítero Valderi, fui convidado pelo Ministério Fé e Família e pela coordenação do projeto de formação e crescimento na fé para estar falando sobre introdução ao Antigo Testamento 1. Dando início à nossa aula de introdução ao Antigo Testamento 1, é bom que nós tenhamos uma visão panorâmica do que é a Bíblia de um modo geral. Nós sabemos que a Bíblia, basicamente, ela se divide em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é composto de 39 livros e o Novo Testamento composto por 27. A nossa disciplina vai abordar inicialmente as duas partes que compõem o início da Bíblia no Antigo Testamento. Quais seriam elas? Primeiro, o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros. E, em sequência, também os livros históricos, que são 12 livros, que vai de Josué até Esté. Nós sabemos que a Bíblia é um livro muito antigo. Levou 1.400 anos para que ela fosse escrita por 40 escritores. Sabemos que antigamente as coisas não eram facilitadas da maneira como nós temos hoje. Era tudo feito no papiro. O papiro é um material vegetal, uma planta que levava um trabalho extenso, muito difícil de se fazer, para que chegasse então a ser constada alguma coisa, algum escrito ali. Depois, a partir de um determinado tempo, chegou também para nós a questão do pergaminho. Isso melhorou porque já era possível fazer rolos e com isso a quantidade de material ela foi reduzida, facilitando então o transporte e um acesso mais apropriado às informações com relação à Bíblia. Como falamos, o Antigo Testamento é composto por 39 livros, escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram escritos em aramaico. O aramaico foi uma língua que Israel trouxe do período de exílio na Babilônia e também algumas palavras quando estavam ali na Pérsia, sob o domínio da Pérsia. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem. Lei, história, poesia, também conhecido como devocional e profecia. A parte inicial, que é conhecida como Pentateuco, ela é composta por 5 livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio. O ponto 1, que fala especificamente sobre a lei, conhecido como Pentateuco. Esses livros eles são importantes para a história bíblica, porque ele é base para todos os demais livros da Bíblia, inclusive Apocalipse. O ponto 2 é o objeto do nosso estudo. Ele vai falar sobre teocracia no tempo dos juízes, monarquias no período que era reinado por Saul, Davi e Salomão. Também vai tratar da divisão do reino e cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, este levado a cativeiro para a Síria e aquele para a Babilônia. Também vamos tratar do período conhecido como pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. A parte 3, que são os livros poéticos, são 5 livros também, que vai de Jó a Cantares de Salomão. São chamados poéticos não porque sejam cheios de imaginação e fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo, também chamado de livros devocionais. O quarto ponto são os livros proféticos. São 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias. Estão divididos em 2 partes. Profetas maiores,
que vai de Isaías a Daniel, e profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, sendo 12 livros. Os nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros e extensão do respectivo ministério profético. O primeiro livro da Bíblia contém 50 capítulos, distribuídos em 1533 versículos, com as respostas necessárias à nossa fé cristã, as questões levantadas sobre a origem do universo, do ser humano e das divinas ações salvíficas para a redenção da humanidade pecadora. No Gênesis percebemos uma seleção intencional, enfocando os personagens nos eventos que se relacionam com o plano divino da redenção através da história. Embora o conteúdo principal do Pentateuco seja a história do povo de Israel, o seu surgimento, sua formação, suas leis e o seu desenvolvimento desde os patriarcas até o estabelecimento na Terra Prometida, o livro de Gênesis começa o seu relato também antes da existência do povo que Deus escolheu para representá-lo. Nos relatos bíblicos dos 11 primeiros capítulos, verificamos que toda a obra da criação foi devidamente aprovada por Deus, que avaliou o que criara como muito bom, mas o pecado provocou separação entre o homem, o seu Criador, trazendo como consequência o dilúvio. Depois da divisão dos homens em raças, nações e línguas diferentes, temos a narrativa da insistente e amorosa ação divina apresentada após a queda, aí demonstrada em Gênesis 3,15, em prover os meios para a salvação do homem. Através da narrativa das vidas de Abraão, Isaac, Jacó e José, nos deparamos com as mais diferentes experiências pelas quais o ser humano é submetido. Assim, em todas as páginas desse livro encontramos as mais preciosas verdades que fundamentam a fé cristã. Gênesis é o livro das origens e, embora esteja ligado aos demais livros do Antigo Testamento, é especificamente ao Pentateuco, relaciona-se com toda a Bíblia, incluindo o Novo Testamento, pois Jesus é o tema central das Escrituras. Além de nos fornecer as chaves para a compreensão geral da Bíblia, Gênesis apresenta logo nos primeiros capítulos a instituição da família e, a partir dela, os problemas relacionados ao lar. Por causa da sua palavra-chave início ou princípio, Gênesis recebe também o título de livro dos inícios. Encontramos nele o concerto, a aliança de Deus. Para melhor compreensão do estudo de Gênesis, é necessário que nós tenhamos duas visões, uma visão telescópica e uma visão microscópica. E eu vou estar demonstrando aqui no quadro para que você possa compreender melhor isso que eu estou falando. Consideramos aqui dois triângulos invertidos, onde esse vértice aqui é a base para os dois triângulos. Na visão telescópica, é como se nós estivéssemos aqui nesse centro, olhando para cima, uma visão panorâmica, uma visão geral. Mas na visão microscópica, não significa que nós estejamos nesse plano aqui, nessa base. Aqui é preciso você estar vendo de cima para baixo. E para ter essa visão de cima para baixo, é necessário que nós tenhamos profundo conhecimento dos relatos bíblicos. É necessário que você se concentre em pesquisa, é necessário que você ore, é necessário que você busque do Espírito Santo para que você possa entender todo o relato bíblico sem fazer modificações que podem comprometer o seu estudo. Desta forma, nós podemos entender o livro de Gênesis de uma maneira mais facilitada. E aí nós teríamos que dividir ela em dois blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 até o 11, que é a parte relacionada à origem do universo, a do ser humano, os seus primeiros passos e as suas consequências também. A segunda parte, que vai do capítulo 12 até o final, no capítulo 50, é a origem do povo hebreu e o relacionamento de Deus com os patriarcas. Como falei
anteriormente, essa visão microscópica é você se aprofundar no conteúdo. Embora pareça bem estranho, nesta visão, a impressão que nós teríamos seria como se nós estivéssemos analisando o universo de cima para baixo ou em sentido inverso, ou seja, partindo do geral para o particular, verificando capítulo por capítulo e as suas subdivisões conforme seguimos adiante. Na análise que se pode fazer dos capítulos 1 e 2, nós vamos tratar a narrativa de toda a criação, no capítulo 1, e a narrativa especial da criação do homem no capítulo 2. No capítulo 3, capítulos de 3 a 6, nós vamos analisar a questão da narrativa da queda do homem, iniciando pela questão do pecado no mundo, aí no capítulo 3, e a narrativa do avanço do pecado no mundo, que vai dos capítulos de 4 a 6. Nos capítulos de 6 a 8, nós vamos ter a narrativa do dilúvio, e aí subdividindo isso, nós temos como primeiro plano a causa do dilúvio no capítulo 6, depois a vinda do dilúvio no capítulo 7 e a consequência do dilúvio no capítulo 8. Nos capítulos de 9 a 11, nós vamos ter o recomeço da história humana com Noé e a sua descendência, aí registrados nos capítulos que vão de 9 a 10, também o relato da rebelião humana através da Torre de Babel, no capítulo 11. A gente vai olhar aí a questão da história patriarcal do povo hebreu, partindo da narrativa da vida de Abraão, a aliança prometida, e dentro desse tópico, princípios da fé na aliança, dos capítulos 12 a 14, depois teste da fé na aliança, nos capítulos de 15 a 21, e o aperfeiçoamento da fé na aliança, capítulos de 22 a 24. Nos capítulos que vão de 21 a 26, a gente vai ter a narrativa da vida de Isaac, e dentro desse tópico, a aliança transmitida, o nascimento de Isaac nos capítulos de 21 a 24, a concessão da bênção de Abraão a Isaac, capítulos de 25 a 26. Nos capítulos que vão de 27 a 36, a gente vai verificar a narrativa da vida de Jacó. Dentro desse tópico, aliança prosseguida, as bênçãos materiais conseguidas nos capítulos de 27 a 30, bênçãos espirituais conseguidas também nos capítulos de 31 a 36. Nos capítulos finais de 37 a 50, Gênesis reservou um espaço bem maior e muito significante para tratar da vida de José. Dentro desse tópico, a gente vai ver a aliança exercida e o treinamento através das provações dos capítulos de 37 a 40 e também o triunfo através da confiança em Deus nos capítulos de 41 a 50. Devemos saber que o microscópio tem várias lentes que, ao serem usadas adequadamente, nos permitem ver particularidades que muitas vezes não foram percebidas em um primeiro momento a olho nu. Usaremos lentes mais potentes quando começarmos a análise de trechos e versículos de todo o livro de Gênesis. E agora chegou a vez de nós nos aprofundarmos realmente no conteúdo de Gênesis a partir do versículo 1, onde está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma das afirmações mais importantes que encontramos na Bíblia. E com certeza, essas poucas palavras estão gravadas nas mentes de muitas pessoas cristãs ou não cristãs. Ao citarmos algumas teorias não criacionistas sobre a origem do universo, concentraremos nossa atenção sobre uma delas, o evolucionismo, que nunca pode ser demonstrado como verdadeiro. Apesar disso, quando começamos a prestar atenção
ao que é ensinado nas escolas públicas e particulares, vemos que muitos professores só se atêm a essa teoria, excluindo a alternativa do criacionismo. Percebemos que em muitos casos eles estão despreparados para falar sobre esse assunto tão importante e não se encontram em posição de apresentar o ponto verdadeiro. O relativismo e a religiosidade estão causando certas incredulidades no meio do povo de Deus, inclusive, contudo a palavra de Deus tem se cumprido em tudo e em todos. Ela é absoluta em todos os seus aspectos, do ponto de vista histórico, dogmático, profético, espiritual, sobretudo. Morfologicamente, a palavra princípio, ela é interpretada como sendo um substantivo, ou princípio. Todavia, poderá ser também empregada como verbo, ou principiar, ou iniciar. No entanto, para melhorar o entendimento desse vocábulo, teríamos que nos aprofundar no estudo da semântica. O que é isso? É verificar realmente a função dessa palavra princípio dentro da oração, dentro da frase. E aí vem um detalhe importante que nós vamos começar a entender esse princípio. A expressão no princípio é uma expressão composta por duas palavras. É uma preposição e um substantivo. Na nossa língua portuguesa, isso é conhecido como locução adverbial, porque o substantivo tem função de advérbio. Já no original hebraico, no princípio, é também formado por uma preposição e uma espécie de advérbio de tempo ou de modo. Essa palavra é conhecida como bereshit. Be significa em, por, através de ou por meio de. Reshit significa cabeça ou principal ou começo. O que é importante a gente verificar aqui? O que para alguns seria uma informação simples, para outros o tema é complexo, objeto de estudos no mundo da teologia. A questão principal reside na compreensão exata do que Moisés queria dizer, de fato, com essas duas palavras iniciais. No princípio, estaria a ênfase no texto focado no tempo ou no modo da ação de Deus? É importante isso aqui, a gente está verificando. Existe uma antiga tradução judaica que opta que Bereshit, no princípio, não indicaria tempo, mas, logicamente, uma condição de ação de Deus agindo no sentido de que pudesse apontar alguém como sendo o princípio. Na sequência, você vai entender melhor essa questão. A expressão no princípio de Gênesis 1:1 vem descrita da mesma forma em João, capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio era o verbo. Sendo que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o foco narrativo é encontrado na terceira pessoa. O que significa isso? O narrador, ele não participa diretamente na trama, na ação. É conhecido como um discurso indireto. Um detalhe importante registrado no livro de João, no versículo 3, onde está escrito assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa mesma narrativa você vai encontrar também em Romanos 11:36. A gente começa a verificar que no princípio não é uma questão de tempo. A gente começa a verificar que no princípio existe alguém fazendo com que essa ação ela seja devidamente expressada de maneira clara, mas que você precisa se deter para que você não venha perder algum tempo com relação a isso. A gente começa a perceber que a vírgula, muito embora no original hebraico ela não tenha necessidade, ela não existe lá, mas aqui ela realmente precisa de um ponto que a gente precisa explicar muito bem.
Quando a gente vai falar de alguém e de repente alguém fala, opa, vírgula, para falar dessa pessoa é preciso que você conheça. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos falando do princípio, mas nós estamos falando da pessoa que fez todas as coisas conforme o registro de João. Paulo teve também o mesmo entendimento de João. Ele registra em Colossenses 1,18 o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Então, a gente verifica que o registro de João e também o registro de Paulo, eles estão conforme os originais hebraicos. Assim, notadamente verificamos que Jesus é o princípio, que a partir dessa premissa podemos constatar que tanto o discípulo amado João, e aí nós encontramos as passagens aí registradas lá em João 13, 23, 19, 26, 20, versículo 2 e também 21, versículo 7 e o versículo 20, como também Paulo resumiu isso de maneira que a história encontrada em Gênesis 1, versículo 1, como isso poderia estar escrito. E não seria nenhuma heresia se lá estivesse escrito que através de Jesus Cristo, Deus criou os céus e a terra. De start, não seria possível alguém negar a presença da Trindade nas primeiras palavras do Gênesis, onde ali no versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis, a gente encontra a seguinte expressão: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Contudo, desejo ressaltar que a fé suplanta qualquer argumentação teológica e ou científica, por mais profunda que seja, ou por mais profundas que sejam. Todavia, não há contradição na Bíblia, pois o próprio Jesus Cristo afirmou: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim, registrado em Apocalipse 22, versículo 13. Então nós explicamos que as duas primeiras palavras na língua portuguesa, no princípio, na verdade não se trata nos originais de um tempo, de um início tão somente. Significa que alguém fez isso, contrariando toda a questão da teoria da evolução. E agora a gente vai passar a explicar que o verbo criou, ele existe também uma participação de Deus, de maneira que não poderia ser criado isso por nenhuma pessoa ou por nada que possa se justificar esse fenômeno extraordinário da criação do universo, da criação do homem. Etimologicamente, a palavra criou de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é bará, deriva originalmente do hebraico do verbo criar, bará. Um detalhe importante é que bará se refere a uma criação diferente, não a partir da matéria, como indicam em outros verbos, mas a partir do nada. Então nós poderíamos dizer que Deus criou o universo, que Deus criou a terra, que Deus criou os céus, que Deus criou o homem, que Deus criou tudo que existe, como se nada estivesse. Esse é o poder de Deus. Nós também podemos verificar que o verbo bará, lá no original hebraico, tem um significado também de esculpir. Isso sugere que criar é uma atividade semelhante à arte de esculpir. Desta forma, bará é um termo adequado para descrever tanto o ato de criar a existência, como também modelando algum material já existente em algo novo. Assim como Deus fez quando criou o homem, aí registrado em Gênesis 1:27, a partir do pó da terra. Deus é sempre o sujeito do verbo bará, em sua forma padrão. Portanto, criar pertence à capacidade divina, através de Jesus Cristo, que criou Deus os céus e a terra. Andando um pouco mais, nós falamos que no princípio não significa tão somente um início,
que Jesus Cristo estava lá. E aí, passando esse início, onde Jesus teve fazendo aquilo que Deus determinou fazer, porque através de Cristo Deus fez todas as coisas, a gente passou também a verificar que o verbo criar, ele também não é uma forma para Deus, da maneira como nós entendemos, da maneira como nós desempenhamos aqui. O criar, bará, é um verbo que só Deus pode flexionar, só Deus pode executar, pois significa criar do nada. Para nós falarmos de Deus, explicando que já falamos no princípio, já falamos do verbo criar, que João afirma que o verbo, ele é Deus, e que sem esse verbo, ou seja, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Agora nós começamos a falar do que significa Deus, para a teologia, o Deus lá de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Nós encontramos escrito também, lá em 2 Reis 19:15, algo parecido com o que Moisés escreveu lá no versículo 1, dizendo: Tu fizestes o céu e a terra. A forma descrita é a mesma encontrada no primeiro versículo da Bíblia, que através do Filho Jesus Cristo criou tudo o que existe nos céus e na terra. Deus é, portanto, o Pai de toda a criação. Sabiamente, Davi se dirige a Deus Todo-Poderoso, tendo aí um valor, esse Todo-Poderoso tem valor de advérbio, um advérbio de intensidade, inteiramente, como quem se refere a um rei, a uma majestade, lá no original é Rodi, conforme se vê também em 1 Crônicas 29, versículo 11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Antes que Deus tivesse revelado a qualquer pessoa, conforme em Gênesis 1:1, ele aparece como Elohim. Elohim é também a junção de duas palavras, Eloá, mais o sufixo plural in, Elohim. Desta forma, nós teríamos Bereshit bara Elohim. É a mesma forma de dizer na língua portuguesa: no princípio criou Deus. Elohim, ou El, no hebraico significa Deus no plural, isto é, deuses, por assim dizer, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todavia vos alerto para não se assustar inicialmente com essa expressão deuses. Não existe esta forma na Bíblia traduzida para a língua portuguesa, pois tudo que a Bíblia registra como Deus, Elohim, é escrita com um D maiúsculo, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Denota a presença da Trindade logo no início da criação. Devemos observar a exceção contida lá em Êxodo 4:16, onde Moisés, lá fala que Moisés foi enviado como Deus lá perante Faraó. No entanto, a palavra deuses, letra minúscula, também pode ser encontrada na Bíblia, referindo-se a Deus das nações idólatras, como um dos diversos exemplos existentes. A palavra Elohim, ela aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento, na maioria das vezes referindo-se a Deus Criador ou como Deus forte e poderoso. Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas na formação e, logicamente, tendo uma composição única. O único Senhor, o único Deus, lá registrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Pois bem, já falamos o que significa no princípio. Originalmente é Jesus Cristo, uma pessoa. Falamos do verbo, criou.
a afirmação de João, capítulo 1, versículo 1, fala que esse verbo é Jesus Cristo. Falamos concernente ao que significa Deus, lá no original hebraico Elohim, e o que significa Deus para nós. Agora é hora de nós explicarmos sobre o ato da primeira criação. E aí a gente vai tratar do objeto direto da ação. E esse objeto direto da ação, ele complementa a parte inicial. Logicamente estamos falando sobre os céus e também sobre a terra. O céu e a terra representam tudo o que o autor e seus leitores concebiam como a criação de Elohim. Tudo o que eles podiam ver e perceber nos céus e na terra, ou seja, o lugar onde nós pisamos, tudo o que eles podiam ver no céu, incluindo o sol, a lua, a estrela, nuvens, em contraste com a religião e a cosmogonia, ou cosmogênese. Em outras cosmogonias, por exemplo, a cosmogonia do Oriente Próximo, isso era visto de modo diferente, atribuindo aos deuses. Quando a gente substitui a parte pelo todo, a gente vai encontrar um fenômeno conhecido como merisma. Merisma serve para expressar aquilo que é maior, mais abrangente do que as partes, e para mostrar que tudo aquilo que havia sido feito por Deus e fazia parte da criação. É importante lembrar que as partes individuais, a terra e os céus, não representavam para o autor ou para os leitores originais as mesmas coisas que representam para nós hoje. Moisés não tinha uma visão clara do que é o globo terrestre, planeta Terra, das suas rotações e translações, ou do sistema solar como conhecemos hoje. Por isso não devemos permitir que ao ler Gênesis 1, nos venha à mente a ideia do planeta azul, porque esta não era a visão do autor. Portanto, na visão do autor, no Reshit Elohim criou todas as partes do universo que lhe era conhecido. O solo, o lugar geográfico onde pisava e o que estava acima dele, os céus e tudo o que neles está, incluindo o sol, a lua e as estrelas. Pode-se dizer, em suma, que o propósito do verso 1 é declarar a identidade do Criador e a origem de toda a criação, Elohim. E isso foi reconhecido e apreciado nos escritos bíblicos subsequentes. Agora nós vamos começar a abordar uma outra parte registrada a partir do versículo 2. A gente vai estar vendo agora os versículos de 2 a 25. Dando continuidade à análise do capítulo 1, vemos que o verso 2 diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Alguns estudiosos traduzem essas palavras da seguinte maneira: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. E eles entendem que os versos 1 e 2 referem-se a dois atos criativos de Deus. Interpretando a criação inicial do verso 1, caiu em uma condição de desolação por causa de uma grande catástrofe. Assim, a expressão estava sem forma e vazia é traduzida por veio a ser sem forma e vazia. Não há grande evidência para essa teoria, mas alguma coisa realmente aconteceu com a Terra. Por que o mundo ficou dessa maneira? Podemos crer que houve uma catástrofe que abalou o universo de Deus. Ainda no verso 2, lemos que havia trevas sobre a face do abismo. Quando a Bíblia diz que a terra estava ou tornou-se sem forma e vazia, mostra que havia um caos que não foi criado por Deus. Em Isaías 45:18, o profeta afirma: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Aí a gente vai verificar que essa teoria do caos, ela cai por terra.
E, logicamente, que nós, se tivéssemos uma ideia de caos inicial, nós estaríamos atentando contra os atributos naturais de Deus. E Deus é perfeito. Deus fez a terra realmente de maneira que ela pudesse ser habitada. Deus foi fazendo as coisas de forma que quando o homem fosse formado, ele tivesse condição de ficar no lugar onde Deus haveria de colocá-lo para morar, para habitar, para constituir família. No original hebraico, lemos que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus criou este universo como um cosmos e não como um caos. O que Isaías defende nesse versículo, inspirado pelo Senhor, é que ele criou a terra e a estabeleceu não para ser um caos, mas para ser habitada. Várias conjecturas foram aventadas para justificar o caos ou uma suposta catástrofe, mas é possível que aquele período tenha existido na terra, referindo-se a uma criação pré-adâmica, mesmo porque o livro mais antigo da história bíblica é o livro de Jó. Aqui também cabe um detalhe interessante, que mais na frente nós vamos verificar com relação ao significado do nome de Adão. E aí, um outro homem anterior a Adão, biblicamente não se justifica e também não se estabelece. Particularmente eu gosto da versão apresentada pela Bíblia, escrita na língua espanhola. E a terra estava desordenada e facia, dando a conotação de algo que necessita ser organizada posteriormente, mesmo porque o organizador e dominador das coisas na terra ainda não tinha sido criado. Neste sentido, verificamos que ao flexionar o verbo de ligação estava com a forma descrita no hebraico, ou seja, na língua original, constatamos que os adjetivos desordenada e facia concorda com o texto escrito em espanhol. A terra era sem forma e aia deve ser traduzida como era, e em seguida pressupõe-se que a terra foi criada originalmente com essa forma desordenada, ou seja, sem ordem, ou que ainda seria organizada por um organizador cuja função seria delegada por Deus. Segundo Gleason Asher, é um professor de línguas bíblicas, ele comenta o seguinte: nota-se neste contexto que o verbo era, em Gênesis 1:2, pode possivelmente ser traduzido como tornou-se e pode ser interpretado com o seguinte significado: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Somente uma catástrofe cósmica poderia explicar a introdução da desordem caótica na perfeição original da criação de Deus. Esta interpretação certamente parece ser exegeticamente defensável. Notadamente, o discurso muda a partir do versículo 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. A partir de então, o autor passa a ter uma participação direta nos fatos relatados e deixa de ser o mero narrador da história. Ele participa da trama. Também verificamos que a organização de cada coisa criada é realizada de modo ordenado, ou seja, cada coisa ao seu próprio dia, até que Deus criou também o homem a partir do versículo 26. Pois bem, agora nós já estamos no sexto dia, é a palavra que vai de Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 a 31. Assim diz a palavra de Deus: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O versículo 25 confirma o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Estamos diante do simples, mas profundo fato da criação do homem, onde, pela terceira vez, a palavra bará aparece significando criar do nada. No versículo 28, Deus reforça
a governabilidade concedida ao homem, pois Adão não foi criado para ser um simples jardineiro, para cultivar o jardim do Éden. Deus lhe deu autoridade sobre tudo, sobre a terra. Não podemos conceber algo tão fantástico que depois da criação do homem ainda houvesse a transferência do domínio sobre todas as coisas. Isso mostra o valor que Deus atribui ao homem. É também inegável o destaque que a Bíblia apresenta quando relata que o homem foi criado à imagem de Deus. E isso quer dizer que, sendo Deus trino e sendo o homem criado à sua imagem, podemos entender que este homem é formado por três elementos essenciais: o físico, o racional e o espiritual. O apóstolo Paulo teve esse entendimento dizendo o seguinte em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é um ser moralmente livre, característica perfeitamente confirmada pelo fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, podendo tomar decisões conforme o seu entendimento, mas também convicto das suas responsabilidades. A Bíblia declara de maneira inequívoca que Deus criou toda a natureza do nada, com exceção do ser humano que foi criado do pó da terra, Adamá, significando solo ou chão, diferente da forma descrita em Gênesis 1, versículo 1, onde a terra é descrita como Eretes, que representa todo o globo terrestre, planeta onde vivemos. Adamá é a palavra derivada do verbo Adon, de onde também surgiu o nome Adã, ser vermelho, referindo-se à coloração avermelhada da constituição do ser humano. Neste sentido, Adão significa homem, raça humana, Adão, o primeiro homem, a humanidade em geral. Logo, Adão é traduzido como Adão, o substantivo próprio, que ocorre 20 vezes no Antigo Testamento, e como homem mais de 500 vezes. Paulo vê Adão como um homem terreno em 1 Coríntios 15, versículo 47. Dando maior ênfase agora à criação do homem, os versículos de 1 a 25 do capítulo 2, a gente vai ter o seguinte: o versículo 1 deste segundo capítulo registra que Deus fez obras de acabamento nos céus e na terra em todo o seu exército, que nos faz entender o seguinte: primeiro, que tudo foi criado em 6 dias. Segundo, que Deus fez um checklist para dar por conclusa toda a obra da sua criação, como podemos verificar em Gênesis 2, versículo 2, que diz o seguinte: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Daí provém a palavra Shabat, que transliterada para o português significa sábado ou dia de descanso. Os versículos de 4 a 7, o autor volta a falar com mais detalhes a respeito da formação do homem, explicando toda a Gênesis, registrando que o homem foi formado do pó da terra e que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. No versículo 9, encontramos a maneira de como Deus fez surgir árvores. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é a árvore associada à concessão da vida divina, incluindo a imortalidade. Essa árvore é citada em Apocalipse 2,7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a autonomia humana, isto é, um governo e uma independência deliberada da parte de Deus em todas as áreas da vida. Os versículos de 16 e 17 apresentam a primeira advertência ao homem, que diz o seguinte:
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A tragédia da tentativa humana de se autogovernar é vista na advertência de Deus, que diz: certamente morrerás. Nessa advertência, o autogoverno do ser humano inclui tudo, de modo que a morte está incluída na existência espiritual, moral, social e relacional do ser humano, e principalmente na sua existência física. A partir do versículo 18 até o final do versículo 25, encontramos algo muitíssimo especial: a formação da mulher, sendo-nos imperiosa a atenção de alguns aspectos relacionados a ela, tendo em vista o objetivo original de Deus para a sua criação. Se não, vejamos. Vejamos então a leitura dos versículos 18 até o 20, que diz o seguinte. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Diante desses 3 versos, cumpre-nos salientar o seguinte: primeiro, o autor registra que de imediato Deus já tinha percebido no versículo 18 que o homem jamais daria conta da sua tarefa sozinho e que em razão disso não seria bom que Adão continuasse sem uma companheira. Mas este somente percebeu essa necessidade no versículo 20, quando verificou que lhe faltava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Segundo, a expressão far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, no hebraico não conota subordinação, mas alguém que tivesse a altura de Adão. Alguém com papel diferente, mas que denota complementariedade, que pudesse auxiliar no labor diário, ou seja, uma ajudadora. Eva era uma ajudadora idônea, kenedo, que significa igual à sua contraparte, de maneira que kenedo, isto é, auxiliador idônea, de forma alguma implica em uma liderança masculina ou submissão feminina como parte da ordem da criação. Eu preciso fazer uma ênfase considerada importante para explicar a questão do kenedô. Ezer quer dizer auxiliadora ou ajudadora. Kenedô significa idônea. Como a gente pôde verificar, nos escritos originais, no plano original de Deus, a mulher, embora tivesse papéis diferentes do homem, esse trabalho de auxiliar, esse trabalho de ajudar, em nada denegria ou fazia da mulher inferior ao homem. Esse é o projeto original de Deus. É claro que lá em Gênesis 3,15, com relação à punição de Deus, a sentença de Deus da serpente para o homem e para a mulher, quando ele sentencia a mulher, essa situação do plano original de Deus, a gente verifica que ela perdeu e que ela passou a estar sob o governo do homem. Mas quando Jesus Cristo, ele vem, e a palavra de Deus fala que ele veio para resgatar as coisas que haviam sido perdidas, ele resgata tanto o homem como também a mulher de Deus. Eu creio agora que todas as coisas estão em Jesus Cristo e que em Jesus Cristo tanto o homem como também a mulher
eles têm papel significativo, eles têm papel importante, mesmo porque foram ambos criados à imagem e semelhança de Deus, como vimos anteriormente lá em Gênesis, no capítulo 1, ali a partir dos versos 27 e 28. Vemos, portanto, que Eva é um poder igual ao homem. Ela é a alma gêmea de Adão, sua parceira igual, tanto ontologicamente, isto é, no ser, quanto funcionalmente, isso é, em sua função, status. Vemos que nos versículos de 21 a 25, Eva foi idealizada como companheira, como auxiliadora idônea. Sua criação foi indireta porque Deus formou do homem, do seu lado. Isso revela que a mulher é parte do homem, uma outra metade. Os dois juntos se complementam e criam uma unidade quando se casam. Tornam-se uma só carne, formando uma nova célula familiar. Bom, esse próximo capítulo, capítulo 3 de Gênesis, é um capítulo que realmente ele não pode ser visto de maneira que ele passe desapercebido, como um hiato na história. Sem ele não justificaria a vinda de Jesus Cristo. Sem ele, não teria condição do homem ser da maneira como é, da maneira como Deus sempre quis que ele fosse. Houve aí uma situação, uma intervenção de Deus para resgatar o homem a partir da sua queda. E aí nós vamos verificar o seguinte. No estudo do capítulo 3, versículo de 1 a 13, a gente verifica o seguinte. O capítulo 3 de Gênesis é considerado como de todos os expositores fiéis da palavra de Deus, como um dos textos mais importantes de tudo, aliás, de todo o conteúdo bíblico. Nele está registrada a queda do ser humano que trouxe como consequência a separação entre o homem e Deus. Ao estudarmos os versículos de 1 a 5 de Gênesis 3, podemos destacar alguns detalhes importantes nesse relato da tentação, se não vejamos. Primeiro, a serpente, ao dirigir-se à mulher, perguntou-lhe de forma mentirosa, adulterando a palavra de Deus, se eles não poderiam comer de toda a árvore do jardim. No segundo ponto, Eva, por sua vez, ao invés de rejeitar a pergunta mentirosa, também mudou a palavra de Deus e acrescentou algo que Deus não ordenara, dizendo que não deveriam tocar no fruto. 3. O diabo contradisse outra vez a palavra de Deus, afirmando categoricamente que se comessem do fruto proibido, não morreriam. O ponto 4. O diabo lançou a sedução no coração de Eva ao dizer que, se comessem, seria como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vejamos então o que diz a palavra de Deus no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Veja a tática que o diabo empregou. Primeiro fez um apelo à carne, a satisfação das necessidades físicas, mas isso ainda não era o suficiente. O fruto era também agradável aos olhos e Eva se satisfaria com a beleza estética. O diabo tentou a Jesus utilizando a mesma estratégia conforme os relatos de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Vamos ver esse recorte aqui onde a gente pode perceber isso. Diz a palavra de Deus ali: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No caso de Eva, o fruto era bom para ser comido. É o que João chama de concupiscência da carne. Ele registra isso em 1 João capítulo 2, versículo 15. Depois o diabo levou Jesus à parte mais alta do templo e o desafiou:
Assim diz a palavra de Deus, nesse recorte que fizemos aqui. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Esse foi o apelo, a tentação feito ao senso do poder de Jesus Cristo. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, como esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. E essa passagem está registrada em Tiago, capítulo 1, versículos de 13 a 15. Agora vamos ver o desdobramento disso. Primeiro, vimos que Deus não pode ser tentado e também que não pode tentar ninguém, pois Ele não leva ninguém a pecar. Tiago, capítulo 1, versículo 13. O que Ele faz é advertir quanto às boas ou más escolhas às quais estamos sujeitos. E a gente verifica também isso em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, também em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Segundo, também verificamos que a origem do pecado ou de todo mal é a cobiça, isto é, no desejo ou concupiscência da carne. Terceiro, quando a cobiça interna deseja responder à sedução externa, o pecado é gerado. Tiago não menciona o papel de Satanás na tentação, a exemplo do que fez Mateus, lá no capítulo 4, pois o seu objetivo não é discutir a origem do pecado, mas explicar que a sedução ao mal não vem de Deus. Ao ressaltar a natureza interna da tentação, Tiago não deixa desculpa para os pecadores. 4. Satanás é, na verdade, a fonte externa da tentação, mas ninguém pode culpá-lo pela raiz dos atos pecaminosos que estão no interior de cada indivíduo. Isso a gente pode verificar na passagem de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 23. 5. O pecado consumado gera morte, e isso a gente também pode verificar em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Vejamos agora, então, as consequências do pecado a partir do capítulo 3 de Gênesis, do versículo 14 em diante. Da análise que se pode fazer sobre os itens supramencionados e com base em Gênesis 3, versículo 14 a 24, verifica-se que pela desobediência aos termos do seu governo, o homem cai, experimentando a perda do seu domínio, registrado isso lá nos versículos 22 e 23. Tudo o que se acha no seu domínio, delegado à terra, passa a estar sob maldição, assim como o seu relacionamento com Deus, a principal fonte do seu poder para governar, é interrompida. A gente verifica isso lá em Gênesis 3, versículos 17 e 18. Desta forma, o homem perde o poder da vida, essencial ao governo no reino de Deus. Versículos 19 e 22 de Gênesis, no capítulo 3. Além da tragédia da queda do ser humano, dois outros fatos se desdobram. Primeiro, pela desobediência a Deus e submissão às sugestões da serpente, o governo do ser humano foi perdido para a serpente. Em Apocalipse 12, versículo 9, constata que o espírito que usou a forma de serpente era o próprio Satanás. O domínio original delegado ao ser humano agora cai diante de Satanás, o qual tornou-se o administrador dessa jurisdição que agora se encontra sob a maldição. A descendência da serpente e a cabeça indicam uma linha contínua, descendência de descendentes maus que ampliarão o governo de Satanás, como se pode ver na passagem de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. No entanto, um segundo fato oferece esperança em meio à tragédia dessa sequência de eventos. Deus começa a mover-se de forma redentora em um plano
para a recuperação de estado perdido do ser humano é prometido, Gênesis 3,15, e tem o seu início com o primeiro sacrifício, aí registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 21. O amor pactual de Deus exigiu que animais fossem sacrificados a fim de que se providenciasse vestimentas e peles como cobertura para Adão e Eva. Esta primeira antecipação de expiação substitutiva aponta para a necessidade do julgamento sobre o inocente a fim de providenciar proteção para o culpado. E aí a gente verifica também lá em Romanos 8, versículo 21, Paulo dizendo o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A expiação é o sofrimento compensatório de culpa. Segundo o doutor Charles Simpson, desde o Jardim do Éden até o Jardim do Paraíso Celestial, o sangue do sacrifício é o testemunho constante da graça de Deus. Assim como o ser humano caído em pecado foi vestido com peles de animais sacrificados pelo próprio Deus para este objetivo, aí registrado em Gênesis 3, versículo 21. Assim também o sangue do Cordeiro foi derramado para vestir com a justiça de Deus cada indivíduo da humanidade que vier a receber este dom. O julgamento divino sobre o pecado aconteceu em 3 etapas. Primeiro, Deus se dirigiu à serpente nos versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Podemos dizer que temos no versículo 15 o pronto evangelho, isto é, o primeiro anúncio do evangelho, das boas notícias da salvação divina, a primeira profecia sobre o Salvador, o Messias. A verdade bíblica, que é contada por toda a história da humanidade, estava sendo proclamada. Deus procura pelo homem e mostra a ele a salvação em Jesus Cristo. Segundo, na sequência houve o julgamento e a condenação da mulher. O versículo 16 diz: E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de 2 darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A condenação da mulher recaía sobre aquilo que era exclusivamente dela, isto é, a possibilidade de auxiliar o marido e gerar filhos. É importante notarmos que essa submissão ao marido não indica menosprezo à pessoa ou aos dons da mulher, mas um papel redentor do marido frente à esposa, visando restabelecer o companheirismo original. 3. Os versículos 17 a 19 nos mostram o julgamento e a condenação do homem. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. O ser humano chegaria ao seu fim, desfazendo-se em pó, de onde viera originalmente. Nos versículos 20 e 21, diz o seguinte: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O nome Eva, que foi dado à mulher depois da sentença de morte, significa a que vive ou a vivente. Esse nome é, de certa forma, surpreendente e muito sugestivo, pois demonstra a contínua graça de Deus. Nos versículos 22 a 24, chegamos ao final do capítulo com essas palavras. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome
também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. É possível perceber que o pecado nos fez ficar completamente separados de Deus. Somente através da redenção divina que foi providenciada pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo é que podemos novamente ter acesso à vida eterna, à presença de Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele foi rasgado pela iniciativa do próprio Senhor. E de acordo com Hebreus 10, versículos de 19 a 22, um caminho foi aberto, possibilitando-nos ter novamente comunhão com Ele. Mas tudo isso só foi possível por meio de Jesus Cristo, através da sua maravilhosa graça. Amém. Isso é o que podia ser apresentado nesse tempo que nós tivemos aqui, para estar com você, esclarecendo a respeito do Velho Testamento, especialmente sobre o livro de Gênesis, dos capítulo 1, de versículo a 3. Eu espero que você tenha entendido a questão da visão telescópica e da visão microscópica, que é interessante você ter um conhecimento geral sobre a Bíblia, mas é muito mais importante que você aprofunde no conhecimento da Bíblia, verificando não somente o conteúdo, mas também a contextualização, o que ocorreu antes, o que ocorreu depois, verificando toda a história para que você não perca a continuidade disso e para que você não venha cometer uma heresia. Se você fizer isso, essa análise em todos os vossos estudos, você vai crescer muito e vai também ficar mais seguro concernente ao fortalecimento da sua fé, o papel seu na igreja, o papel seu na família, o seu papel perante a sociedade. Eu conclamo que você revise esses conteúdos, que você verifique também todo aquele apanhado de estudo que nós colocamos aí à disposição, através de e-mail, através de WhatsApp. Você vai receber também mais algum material para te auxiliar nisso, já que não dá para a gente ficar 3 horas como seria uma aula presencial, que pelo menos você saiba como se conduzir daqui por diante. Você também vai receber um questionário, são 10 perguntas, coisas simples, mas que é a maneira de você demonstrar que você se interessou pelo assunto, que foi importante para você, e você vai responder isso de maneira que depois eu vou cobrar por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp, e queira você saber que não somente você vai ser avaliado, mas também a minha condição de professor, porque se algo foi levado até você, isso para mim parece muito bom. Mas se isso não foi despertado em você, e se de repente você apresentar um resultado, vamos dizer assim, ruim, é porque também essa transmissão, essa aula, esse assunto não foi interessante para você, e não é o que eu quero, não é o que eu espero. E por ser você crente na palavra de Deus, por ser você um homem, uma mulher de Deus, eu acredito que você sim gostou disso que a gente apresentou aqui, porque tudo está conforme a palavra de Deus. Até a próxima. Muito obrigado.